Bem, bom dia a todos. Aqui estamos mais uma vez com o nosso Vida Inteligente Interativo. Aqui nessa manhã gelada de Florianópolis. Hoje começou com 5 graus. Fui caminhar com 6 graus e sei que São Paulo também está frio. E assim é o inverno, né? A natureza, como eu disse, é sábia. Bom dia, Walter Santos, Fernanda, Cacilda, Márcia, Simone, Jean, Minoro de BH, Silvia, Renata, César do Rio e Valcir, né? Até a sala está mais fria hoje, as pessoas não chegaram ainda. Bem, lembrando para vocês aí, que eu já tinha colocado aqui há pouco, né? E vamos ver se eu consigo refazer isso, comunicando que dia 7 de setembro estarei em São Paulo, a vivência em terapia dos fractais. Foi uma técnica que eu desenvolvi há cerca de 6 anos, acho que é isso, 6 anos atrás, e é um trabalho maravilhoso que harmoniza as pessoas, deixa os seus corpos tinindo, né? Sem que ninguém precise tocar em você absolutamente. E é só você olhar para a coisa e a coisa olha de volta para você. Esta é a mágica. É um trabalho maravilhoso e eu vou passar para vocês essas técnicas no dia 7 de setembro, das 9 da manhã às 6 da tarde. Eu vou tentar colocar aqui, já coloco já, o nosso folder informando. Vamos ver se eu consigo. Será que ele entrou aqui? Isso, está aqui, ó. Está aqui o nosso folder informando os dados, né? Terapia dos fractais, vivência, 7 de setembro, 9 às 18, inscrições e informações com a Viviane, né? viviane.evento@hotmail.com. Aí nós vamos estar juntos um dia inteiro aí em Sampa, no dia da independência do Brasil, ok? Então eu espero vocês lá. Como já disse, se não for para fazer o workshop, apareça lá para me dar um abraço. O programa de ontem foi sobre carência, vocês lembram? Então vamos lá. Então tá aí, vamos voltar para aqui para mim. Isso, tá aí. Então, ontem à noite, ao voltar da minha habitual sinuca, que eu jogo há 20 anos sinuca às terças-feiras, né? É um esporte gostoso, a gente se diverte, não jogamos dinheiro nem nada. E aí apresentou-se o tema sincronicidade, né? Quantas vezes, bom dia Simone, o Walter Santos foi no banco fazer um saque contra o futuro, que legal, tinha saldo, Walter? Beleza, não sei porque tem tanta gente sacando contra o futuro aqui, principalmente o Federer, né? Aquele outro tenista lá também está sacando contra o futuro. E é pouca coisa, tá? E apareceu aqui, o Minoro disse que não tem mais saldo na conta dele, deu para cobrir, isso que é importante. O importante é ter sempre humor, estarmos aqui inteiros, aqui, né? Com saúde, a gente poder trocar essas nossas confidências, digamos assim. E como a gente estava falando, o tema que se apresentou foi sincronicidade, e é um assunto importante, né? Porque se vocês já perceberam ao longo da sua... as pessoas dizem que, coincidências, eu pensei em fulano, esse fulano apareceu, eu pensei em fulana, a fulana ligou, nossa, pensei em você hoje de manhã e encontrei você na rua. Você percebe que você está num determinado lugar, numa hora que você não tinha que estar, né? Porque não é aquela hora, você não está na rua naquele momento, e de repente num certo lugar que você não vai, e você vai naquela hora, naquele lugar, e de repente você está de cara com alguém que você não vê há anos, e tudo isso aqui. O que é isso aí? O que é isso aí? Isso aí é coincidência? Bom dia, Rosângela, bem-vinda. Pablo Augusto chegou, já estava aí, o Pablo? Sincronicidade para mim é o resultado das 7 leis herméticas. Já falamos sobre isso também aqui no Vida Inteligente Interativo, né? Então o que será isso aí? Será que existe alguma que está determinado aí de eu encontrar? Olha, quem sempre fala aqui é o Eustáquio, né? Eu falo sempre por mim, né? Eu já tive coisas na minha vida fabulosas, assim, vamos dizer, fabulosas, e eu falo, não é possível, isso aqui tem alguma coisa por trás disso, porque é impossível você encontrar determinadas pessoas. Vou contar só 2 coisinhas que me vêm à cabeça assim. Eu fui para a Grécia em 96 e 97 visitar minha terra, onde eu nasci, fazia 42 anos que eu não ia.
E eu estou lá num dos passeios, meus parentes tudo trabalhando, então como eu falo a língua e outras línguas também, fui lá passear, aproveitar. Então estava numa praça de Atenas, no meio de Atenas ali, esperando o ônibus de turismo que ia me levar, acho que para os monastérios de Meteora, aqueles lá que ficam em cima das pedras, né? Eu estou lá esperando o meu ônibus, junto com um monte de outros turistas de diversos países, quando de repente alguém, Eustáquio, por que Eustáquio, Cassio? Eu tenho um monte de Eustáquio, mas Eustáquio na Grécia, chama na Grécia. Bom, vejam só, aí eu olho para, chamou mais uma vez, olho para trás, era uma senhora, uma brasileira, que havia viajado comigo num grupo que eu montei, num dos 3 grupos que eu montei para viagem para o Peru, e ela tinha viajado comigo para o Peru, e nós fomos nos encontrar, por acaso, sincronicidade, em Atenas, na Grécia, naquele dia, naquela hora, naquele momento. Coincidência. Outra grande coincidência, eu fui com uma amiga, cada um deve ter N coisas para contar, né? E uma amiga grega, certa vez, ela falou, me acompanha, vamos lá no consulado grego, eu estava em São Paulo, falei, vamos lá, fui lá com ela, estava a irmã dela, estava programando a viagem para a Grécia, fomos lá, e subi no edifício Orsa, lá no Conjunto Nacional em São Paulo, na região da Paulista, esquina com Augusta. Fomos lá no consulado, ela fez o que tinha que fazer, tal. Na hora que a gente desceu lá para o Conjunto Nacional, eu falei, vamos tomar um café? Vamos, mas vamos tomar fora aqui do Conjunto Nacional, porque aqui é caro pra caramba. E saímos pela Rua Augusta e entramos no primeiro estabelecimento que estava lá. Com o balcão, olho para a cara de uma pessoa, ela olha para mim assim, eu digo para ela, Paulo da Cunha Freire. Ele falou, Eustáquio. Eu falei, não é possível, isso não é possível. Era um vizinho de infância que eu não via há pelo menos 40 anos. Então, esses fatos assim, vejam só, eu vou a convite, vou acompanhar uma amiga no consulado grego. Demoramos lá o tempo que tem que demorar, porque não tem imprevisto, conversa assim, não tem hora marcada naquele troço. Descemos, eu resolvo, falo, não vamos tomar aqui dentro, vamos lá. Chega lá, o cara tá lá para eu encontrar com ele. O que é isso? O que é isso? E cada um de vocês tem todos, bom dia, Lígia. Cada um de vocês tem todos aqui alguma história para contar. Eu já encontrei gente em Manaus, quando eu morava em São Paulo, e você vai encontrando incrível as coincidências, essa sincronia que você tem, assim, você pensar na pessoa. Puxa, pensei em você hoje de manhã, eu não via você faz tempo, e naquele dia, naquela hora, a pessoa vem. O que é isso? Alguém tem uma explicação aqui? Alguém tem uma explicação sobre isso? Eu tenho certeza que cada um de vocês tem histórias incríveis para contar a esse respeito. Então, que tipo... dá para se fazer... Tem tanto filme que é feito sobre isso, né? Premonição, sintonia, telepatia, sincronicidade. Alguma coisa tem, gente. Alguma coisa tem por trás disso. Tem. Vocês estão me recebendo bem na transmissão? Eu estou me sentindo aqui, eu estou vendo eu na minha imagem. Eu estou me vendo meio travado, mas tudo bem. Bom dia, Renata. Bom dia, Júlio. Renata, nós estamos falando aqui sobre sincronicidade, essas coisas incríveis que acontecem na vida da gente encontrar pessoas que não vê há milênios, vamos dizer assim, e pensar numa coisa e a coisa acontecer. E eu trouxe também hoje, eu sempre busco alguma coisa para acompanhar, para dar um respaldo naquilo que a gente fala aqui, né? E eu trouxe um texto também que eu já vou compartilhar com vocês, sobre essa questão da sincronicidade, que é uma coisa que eu gostaria de entender, né? Quem sabe o Jorge não tem podido vir, né? Com as suas razões e tal, mas ele poderia ajudar em algumas questões que eu não alcanço, por exemplo, né? Tem alguma coisa por trás, não pode ser coincidência, não pode ser. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar com essa cabecinha aqui de mente concreta, vamos falar, caramba, mas o grego, bilhões e bilhões de pessoas, nasce e morre todo dia, tem um monte aí correndo no mundo inteiro, essas formas, pensamentos, não sei o que, será que teria mesmo? É possível, isso aí não pode passar pela cabeça de ninguém, que teria alguma coisa
orientando, mexendo como se fôssemos marionetes. Olha, o grego você vai ter que encontrar com aquela pessoa que não sei o que lá, que foi aquele dia. E tá, mas ao mesmo tempo, você fala, essas coisas não podem acontecer por acaso. Esse acaso aqui não existe. Acaso não existe. Não existe mesmo. Isso eu tenho certeza. Sabe? Você está de cara com... Nossa, eu tenho tantos exemplos. Nossa, eu vou falando com vocês, me vem à mente assim, pessoas que eu não via há 40 anos e de repente eu entro na internet e vejo uma pessoa da cidade que é, e essa pessoa conhece a irmã da pessoa que eu estou procurando há 40 anos. É mole um negócio desse? E fico sabendo que eu não ia achar nunca mesmo, porque a pessoa que eu estava pensando que fim teve ali tinha morado 30 anos em um outro lugar, em outro estado. Então como é que eu iria achar? Então, putz, num determinado dia, numa determinada hora, num determinado momento, pimba, as coisas acontecem. Por que será isso, hein? O que será que há por trás disso? Silvana Rosa, nossa, como disse antes, sonhei com esse bate-papo. Tá vendo? Qual o tema? Sincronicidade. Tá vendo? Tá vendo? Ó, isso aqui. Nós já vamos começar com um texto aqui que vocês vão ver. Inclusive envolve até Freud, né? Ou a gente descobre o que é, gozando um pouquinho, brincando um pouquinho, né? Brincadeira de mau gosto, mas tudo bem. César do Rio de Janeiro, acredito que essas coincidências nada mais são do que execução da programação que nós mesmos fizemos quando voltamos ao plano físico. Pits, mas aí, César, mas são coisas, afirmações que a gente não pode provar, né? A gente fala essas coisas aí, mas não pode provar, caramba. Quem precisa ser São Tomé, eu não posso mais, eu já vivi muito de achismo, sonho, já vivi muito de fantasia, já vivi muito de ilusão. Eu não posso mais viver de crença, de fé hoje, né? Eu acho que ninguém pode mais. Chega essas coisas de a gente passar para frente aquilo que a gente acha, ou aquilo que nos falaram. Eu digo, a nossa verdade é aquela que nós vivenciamos. O gosto da batata é aquele gosto da batata que você sentiu na sua boca. E não o gosto que eu te passo. Olha, uma batata é parecida com isso, com aquilo, é gostosa, tal. Entendeu, César? Pablo Augusto, sonhei que o Papa era da SBE. Você e teus sonhos, Pablo. Acho que você precisa ir lá pro Papa se confessar para receber indulgência, rapaz. Para ver se você melhora aí um pouquinho, Pablo. Outro dia eu ganhei um quadro do Papa, tá? Simone, é tudo parte de uma grande inteligência. Parece ser, né, Simone? Parece ser. É o mais plausível essa posição. Jean, mas sincronicidade com pessoas que não temos muito contato, intimidade, amizade, faz sentido? Quem é que disse que as pessoas que a gente não tem contato e amizade não faz sentido? Como eu já disse aqui em programas anteriores, quem sabe essas pessoas, esse tipo de sincronicidades, não sejam as respostas, as pessoas, aquelas que nos vão dar o tchan, o eureka que a gente precisa, né? That's the question. Pode ser, pode não ser, mas é para a gente começar a usar um pouquinho esse hemisfério aqui, o do direito, né? A nossa cabecinha. No outro dia ganhei um quadro do Papa, quem disse aqui foi o Pablo Augusto. Lígia, eu prefiro ficar quietinha, se eu contar parece historinha. Isso eu sei, não precisa nem contar porque é incrível, né? César, não podemos provar, mas podemos sentir. Bom, mas sentir é um negócio individual, César. O que eu sinto não é o que você sente. A gente pode sentir até a mesma coisa, mas nós vamos sentir de uma forma diferente, né? Mas essa que é a questão. Renata, mas nós temos o livre-arbítrio, podemos mudar o tempo todo. Podemos mudar o tempo, e mesmo assim a lei da sincronicidade se manifesta. É bem isso. Como se explica isso? Je ne sais pas, não sei. Pablo Augusto, fala aí, Lígia, Walter. Simone, a física quântica explica não explicando. É isso aí. A física quântica também não diz nada. Para mim, pelo menos, não diz nada. É muito blá, 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 e nada. Ou eu sou burro, ignorante do verbo ignorar, que eu acho que é o mais correto, né? Porque esse negócio de física quântica, eu não entendo patavina dessa física quântica. Ela, para mim, não provou nada ainda, a física quântica. Né? Vai ver que o meu QI é baixo. E não, pode ser hoje, né? Porque não era. Meu QI era acima da média quando eu era
adolescente, fazia testes vocacionais que hoje não existem mais, acho que não existe, né? Pelo menos era muito contumaz no passado. Silvana Rosa, o vácuo quântico. Esse vácuo quântico é o marido da vaca? Eu não sei a respeito, eu não discuto sobre o que eu não sei. César, eu conheci minha esposa da maneira mais improvável possível. Tá aí, nem, vamos ver. Só pode ser uma programação feita, parecia tudo milimetricamente calculado. Aí é que tá. Então, acredito nisso. Eu tenho N experiências, todo mundo aqui tem N experiências, mas o que é isso, caramba? Quer dizer, coincidência para todo mundo? Não pode ser, caramba. Agora, o que é? Não faço ideia. É isso que nós estamos aqui batendo papo hoje, para ver se a gente chega em algum consenso, que eu duvido, claro, né? Quem somos nós aqui para chegarmos a um consenso que... Pode ser, mas nós estamos longe disso. Lígia diz que o livre-arbítrio é relativo. Lígia, ninguém entende. Grego, fica tranquilo. Nem mesmo os físicos a entendem. Da física quântica? Tá bom. Silvana Rosa, kkk, grego vai saber, né? Com certeza. Renata, pode ser... Putz, como esse troço está andando. Pera aí, vamos voltar. Renata, pode ser programação, mas temos que lembrar que entre pessoas existe a sincronicidade energética. A física quântica nos fala que tudo é mar de possibilidades. Todas as escolhas são possibilidades quânticas. Até aí, eu posso até aceitar isso aqui, né? Mas também são hipóteses, achismos. Silvana Rosa, pelo que entendi do pouco que li, trata-se da inteligência do universo segundo a mecânica quântica. Está aqui a mecânica quântica. Infelizmente eu não entendo nada de quântico. Será que tem a ver com astrologia? Não. Astrologia são tendências. Tendências pode ser que tenha alguma coisa a ver, né? Não digo que não, porque eu não tenho como provar que não tem nada a ver. Jean, grego, mas tem que existir uma ligação com a pessoa para ver uma sincronicidade, não acha? Não sei. Às vezes você encontra pessoas no momento que você precisava encontrar aquela pessoa que para você é totalmente desconhecida. Mas aquela pessoa traz para você ou a solução que você queria, ou a oportunidade que você precisava, uma desconhecida. Então não preciso conhecer ninguém. Mas eu acho que esse mecanismo aí é muito maior do que essa nossa elucubração aqui. Eu acho, achismo, infelizmente. Ligação forte é como complicado aceitar a sincronicidade de uma situação em que você conhece uma determinada pessoa, depois reencontra simplesmente por reencontrar. Aí é que tá. Eu acho que não, mas quem é que teria... Que coisa é essa que consegue marionetar bilhões de pessoas e bilhões de situações? Como é que pode um negócio desse? Essa vida é um troço muito esquisito mesmo. Muito estranho, muito sensacional, muito... Puxa vida, faltam palavras para expressar o que é essa vida aqui, né? E principalmente, ainda mais quem criou e com que objetivo criou isso aqui, e quem criou isso tudo. Vai ficar doidinho, né? Francisca, bom dia Francisca, bem-vinda. Minoro, para mim é o poder da nossa mente, certo? Os cientistas não falam que nós usamos pouco o nosso cérebro, mas eu acho que não tem nada no nosso cérebro, Minoro. Para mim é a coisa que está fora do nosso cérebro. Lígia, pior é você sentir a pessoa pela internet sem conhecer pessoalmente. É o que fazemos aqui no chat, não é mesmo? Sim, claro, isso aí é legal, faz parte, está tudo dentro desse sistema que nós estamos falando aqui. César, não seria um controle do governo oculto do mundo? Aí não, aí eu nem entro nessa questão, porque aí é conspiração, e eu não gosto de teoria da conspiração. Pode até ser verdade, César, mas eu nem procuro saber. Não leio David Icke, não leio essas coisas. Onde tem teoria da conspiração, eu estou fora. Jean, realmente complicado. A questão mesmo é a seguinte: as coisas acontecem aleatoriamente ou por alguma ordem. Yes. Francisco, eu também muito me vale o desconhecido que já me valeu na hora certa tantas vezes. E aí, como é que você vai explicar um negócio desse, né? Então, deixa eu entrar no texto aqui, peraí. Rosângela, eu também tenho várias experiências sobre o tema, mas estou curiosa para saber o que é isso, pois aprendemos que acaso não existe. Bom, mas nós estamos cheios de prova, não pode ser acaso, Cacilda, que eu encontrei. A Cacilda não está aqui de novo, eu uso o nome da Cacilda, tadinha, ela vai ficar brava comigo aqui. Então, sei lá,
Renata, a física quântica mostra que há um mundo de para-átomos, ou seja, átomos como ideias. E se você fizer tal escolha, esses átomos se manifestam fisicamente e as coisas se concretizam em termos matérias e julgam que a consciência é uma possibilidade de um, já vai continuar. Por isso que a física quântica diz ser a física de Deus. Pode ser. E a Cacilda riu porque eu mexi com o nome dela. Isso, já li. Então, deixa eu começar o texto aqui. Olha só, nós conversamos já 20 minutos, legal, sobre isso aqui. Realmente são assuntos que aparecem maravilhosos assim, né? O título é Sincronicidade, nada acontece por acaso. Depois eu mando a fonte também junto com o texto para o nosso site lá no Vida Inteligente no YouTube. YouTube não, no Facebook, ok? Conhecidos como coincidências significativas, esses eventos surpreendentes guardam mensagens importantes. Uma vez decodificados, ampliam nossa visão da realidade. É isso que é a sincronicidade. Uma amiga telefona na hora em que pensamos nela. Recebemos um folheto na rua contendo justamente a informação que procurávamos. Abrimos um livro e lá está a página com as palavras que buscávamos. Quem já não foi surpreendido por uma dessas coincidências mágicas? Longe de ser um mero devaneio, o fenômeno existe, chama-se sincronicidade e a cada vez mais se manifesta, confirma a reconfortante sensação de que nada na vida acontece por acaso. Deixa eu interromper aqui para ler um pouquinho da lista. Silvana Rosa, a física clássica não aceita a física quântica justamente por esse aspecto. Por isso, todo mundo eu sou o dono da verdade, ninguém mais. Difícil aceitar algo que desafia a compreensão, não é? Muitos filósofos debruçaram-se sobre a questão no esforço de entendê-la, mas as primeiras respostas só surgiram na década de 1920, quando o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung reuniu pesquisas que demonstravam o fenômeno. O caso de sincronicidade que mais intrigou Jung foi o do escaravelho de ouro. Sabe o que é escaravelho já, né? Aquele negócio, um besourinho que é do Egito, né? Uma paciente contava que havia sonhado com essa joia. Uma paciente dele contava que havia sonhado com essa joia quando de repente ouviu-se um barulho na janela. Jung interrompeu a sessão e foi ver o que era. Voltou com um besouro rosa nas mãos e mostrou-o à mulher, que ficou impressionada com a semelhança entre o inseto e o escaravelho de seu sonho. O que acontece dentro de nós tem estrita relação com o que acontece fora. Mera coincidência? Não para Jung, que viu aí um significado importante. Achava que o excesso de racionalismo da paciente impedia a evolução da terapia, e a coincidência teria sido um sinal interior e exterior de que ela deveria se abrir para novas possibilidades. Olha que complexo. O curioso, e que se reforça a tese do psiquiatra, é que na linguagem simbólica, escaravelho significa transformação. Olha que loucura. A mulher vai no consultório do Jung dizer que sonhou com escaravelho, e aí acontece de bater a janela e está lá um besouro que é igualzinho ao escaravelho, e ela está procurando, e na linguagem simbólica, escaravelho significa transformação. Vamos lá ver. Vamos parar um pouco. Tem um menino bravo aqui, é que aqui tem muito consultório aqui no prédio, e às vezes tem psicólogo, tem neurologista, tem dentista, né? E acontece muitas vezes isso. Mas tá aí, já sossegou a criança, pelo visto. Pablo Augusto, acho que a sincronicidade são as forças da lei que não entendemos e fazem caminhos mais curtos que o universo para o universo harmonizar. Sim. Lígia, Einstein dizia que Deus não joga dados, mas às vezes penso que ele deixa a gente jogar e conduz onde eles vão cair. Aí a questão, e quem é Deus, hein, dona Lígia? Aí nós entramos em outro problema, outra questão enorme. Pablo Augusto, tem um menino bravo, já falou também. Renata, sincronicidade, ou seja, está em sintonia com algo. Na minha visão, a lei da sincronicidade é a resposta daquilo que emanamos energeticamente. Pode ser, mas isso tem que contagiar a outra pessoa também, para que essa pessoa venha ao seu encontro. E aí, como é que fica o livre-arbítrio da outra pessoa? Sabe, olha quantas variantes nós temos, né? A gente busca um ponto e a gente encontra bilhões de pontos. Fica difícil a gente chegar a uma conclusão.
Simone, ele não aceitou, mas estudou a física quântica porque ele sabia que para a humanidade era melhor ficar com a física clássica, grande. Fernanda, o universo se autoajusta, transforma, e nós somos elementos desse ajuste. Tudo que acontece conosco não é coincidência, é a sincronicidade. Silvana Rosa diz, segundo meu esposo que está comigo aqui, ele diz que o livre-arbítrio não existe, é uma ilusão. Quando decide-se fazer uma coisa e as coincidências começam a surgir, é simplesmente você se afinar com o seu pré-destino. O livre-arbítrio é apenas um molde do... Ela vai continuar a dizer... Esse livre-arbítrio é relativo também, né? Que você não pode fazer absolutamente tudo o que você quer. Que existem leis humanas e uma série de outras coisas. Também concordo aqui nessa questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio acho que é mais uma questão religiosa e doutrinária. Acho que falei antes, Fernanda, concordo. César, do Rio de Janeiro, diz, essa busca pelo desconhecido é justamente a graça da vida, concordo. Walter Santos, claro que existe livre-arbítrio. Bom, aí é questão de crença de cada um e a forma como a gente vê o livre-arbítrio, né? Deixa eu seguir aqui, enquanto a turma não fala. Sincronicidade quer dizer coincidência significativa, ou seja, dois ou mais eventos que ocorrem ao mesmo tempo e não guardam relação entre si, uma relação de causa, mas de significado. Movimentos sincrônicos acontecem sem aviso ou planejamento. Um exemplo, se você escreve a um amigo e ele responde, confirma-se o princípio de causa e efeito, segundo o qual um fenômeno se dá em decorrência de outro. Mas se você pensa na pessoa e recebe uma carta dela, e isso desperta algo importante, trata-se de uma sincronicidade, pois os fatos mantêm uma ligação significativa e não causal. Olha que interessante. Putz, acontecimentos sincrônicos são avisos de que estamos mesmo no caminho certo. Pablo Augusto diz que o problema é o livre-arbítrio ser contra a lei maior. Walter Santos, pode ter o destino, mas você pode mudá-lo. A lei maior é o amor, Pablo, diz a Simone. Mas aí ninguém sabe o que é o amor, né? Pelo menos só sabem falar, mas não sabemos expressar, não sabemos... isso não sabemos fazer expressão. Pablo Augusto, às vezes acredito que é até melhor ir contra a lei para a lei maior para que as coisas andarem mais rápido. Valcir diz, a lei coloca no caminho o que você procura, talvez não percebamos. Pode ser também. Mais que um evento curioso, a sincronicidade sempre traz uma mensagem. Fenômenos sincronísticos podem ser avisos de coisas que estão para ocorrer, sinais que nos asseguram que tudo correrá bem, ou indicações de que estamos no rumo certo, diz a americana Dake Begg, em Sincronicidade, a Promessa da Coincidência, o livro da editora Cultrix. A pergunta é, como afinal ocorre a sincronicidade? A teoria de Jung, que além da psicologia fundamenta-se na física quântica e na filosofia oriental, parte do pressuposto de que o universo é indivisível e que tudo nele é interligado por um tipo de vibração. Assim, o que se processa dentro de nós, no plano psíquico, teria estrita relação com o que acontece fora, no plano físico, embora o pensamento racional insista em fazer essa divisão. É como se, a exemplo do radar, o inconsciente captasse todos os movimentos que constituem essa teia vibracional e, na hora em que a razão está menos ativa, durante o sono, a meditação, o relaxamento, trouxesse essas informações para o consciente, revelando sinais importantes para compreender a realidade de uma forma mais abrangente. Basta olhar ao redor ou atrás para sentir que o universo flerta conosco. Walter Santos, nós somos amor, grego, diz a Simone, e eu também acredito nisso. Nós somos amor, mas precisamos expressar esse amor, né? Da mesma forma do que nós somos, nós estamos, não somos ainda. Às vezes, acredito, diz o Pablo Augusto, que até é melhor ir contra a lei, tá? Já falamos aqui. Walter Santos, no entanto, acima disto existe o livre-arbítrio humano que faz tomar qualquer caminho, independente de que estivesse escrito para ele. Por exemplo, Napoleão, Rudolf Steiner e tantos outros que nasceram com papéis muito bem definidos e optaram por priorizar alguma coisa. Cortou o texto dele. Pablo Augusto, puxa, quanta chave iniciática é soltada nesse programa. Fico impressionado quando assisto novamente. Legal, é isso aí, você faz parte, tá vendo? Parabéns. César, do Rio de Janeiro, essas sincronicidades não teriam alguma relação com espíritos ligados à mesma mônada ou mônadas próximas?
Pode ser. Mas quando a gente fala em espírito, quando a gente fala em mônada, isso aí a gente já está num campo que a gente não consegue alcançar, não consegue pegar, não consegue. Por que existiu o termo São Tomé? Porque a gente precisa experienciar isso aqui. O vento existe, mas o vento eu posso estudar, é ar, é oxigênio, essas coisas aqui eu posso sentir, eu troço a bana aqui, sabe? Essas outras coisas de mônadas, de espíritos, a gente não alcança, caramba. Não alcança, não está para todo mundo. Então está no campo das conjecturas, dos achismos. Pode ser até tudo verdadeiro, mas para nós ainda fica aquela incógnita. Vou priorizar sua própria individualidade em detrimento do trabalho de que faziam parte, diz o Walter Santos. Outro caminho. Lígia, sabemos sim o que é um amor porque o sentimos o tempo todo. O que não temos é coragem para vivenciá-lo em totalidade. Somos muito econômicos. Mas essa definição de amor é individual, Lígia. É individual. Eu acho que não... ninguém pode... Não tem padrão? Amor não tem padrão. Não tem... Como é que eu vou ter? O texto do Jorge Ouro, diz o Walter Santos. Vamos dar sequência aqui. Onde é que eu parei aqui? É isso, do flerte. Uma breve retrospectiva é o suficiente para concluirmos que certos acontecimentos inexplicáveis, às vezes dolorosos, pelos quais passamos, foram fundamentais para definir o rumo de nossas vidas. Analisa a terapeuta holística Frances Rose Feder, uma das organizadoras no Brasil do 6º Congresso Holístico Internacional, que aconteceu lá na Escócia. Até hoje, nenhum teorema físico... Deixa eu ver aqui, isso. Até hoje, nenhum teorema físico ou fórmula matemática comprovou a sincronicidade, mas sua contribuição na ampliação da consciência é notória. Ela nos convida a ver o mundo sob uma nova perspectiva, explica a psicóloga Marion Galba, de São Paulo. Enquanto o raciocínio lógico busca uma alternativa, uma causa para tudo, perdi o emprego porque a empresa passa por dificuldades. Escorreguei porque o chão estava molhado. O raciocínio sincrônico investiga a propósito significativo das situações. Considera, por exemplo, que a perda do emprego pode ser prenúncio de uma nova chance, ou que o tombo chama atenção para algo importante. Simultaneidades acontecem a toda hora. A condição para reconhecê-las, não duvidar da sua ocorrência. Aconselha o psicólogo americano Robert Hopke em Sincronicidade, porque nada é por acaso, um livro da editora Nova Era. Graças a esses sinais mágicos, grandes cientistas chegaram a conclusões que mudaram a história. Não fosse atenção dada a uma simples maçã que despencou de uma árvore sobre sua cabeça, Isaac Newton não obteria as revelações sobre as propriedades físicas da gravidade. Se ignorasse o fato corriqueiro de a banheira transbordar ao entrar nela, Arquimedes não descobriria que é possível medir o volume de um objeto pelo deslocamento da água. Né? Arquimedes. Eureka! Lembra do Arquimedes que deu Eureka? Quando observamos eventos sincrônicos e decodificamos seus sinais, nossa consciência se amplia e respondemos de forma mais plena às situações. Aprendemos a reconhecer o momento de agir, de esperar, de mudar. Enfim, nos convencemos de que tudo, por mais banal que pareça, tem uma razão de ser. E antes da gente entrar na parte final, deixa eu ver o que tem mais aqui. Valcir diz que nosso caminho está traçado antes de estarmos no corpo físico. Lá está o livre-arbítrio. Não sei. Não lembro antes de eu entrar no corpo físico. Pablo Augusto, acho que a gente está de alguma forma em sincronia, porque tem tanta coisa para fazer e a gente está aqui. Aí. Simone, o entrelaçamento que o Einstein chamava de fantasmagórico foi provado depois que não é fantasmagórico, é real. Tá aí. César, do Rio de Janeiro. Grego, como obter uma explicação sobre a sincronicidade sem cairmos em explicações de invisível? That's the question, César. A ciência erra em tentar explicar tudo pela lógica, mas também a ciência... Olha, eu já fui espiritualista, eu já voei, como é que se diz? Eu já fiquei com os pés fora do chão há muito tempo. E eu não tinha consciência disso. Os meus amigos falavam, Grego, para de flutuar, põe os pés no chão. Mas eu curtia aquilo, eu acreditava em tudo aquilo que eu falava, que eu publiquei em livros, que eu dizia em palestras, tudo, né? E isso só quando eu pude ter consciência realmente de que as coisas são diferentes daquilo que a gente pensa que são, né? A gente não pode ficar só nessa questão do achismo, de espiritual e tudo.
Tenta construir, vamos trazer para o físico, vamos trazer para a ciência que você falou agora também, que eu não ligava muito para a ciência. Ligava sim, mas não dava essa importância que eu dou hoje. Tenta construir uma casa sem você fazer base. Base, concreto, estaca, a casa cai. Ou melhor, não tem condição de você construir nada que não tenha uma base. Não tem sustentação. Então, a ciência é boa por causa disso, ela tem uma sustentação, pode ser limitada, pode ser pequena, pode ser chata, pode ser crica, mas tem uma sustentação. Eu concordo com o seu ponto de vista, eu já pensei assim também, e você tem certa razão, César, mas as coisas precisam, a ciência jamais vai acreditar em... não adianta dizer que ciência e religião podem andar juntos, não anda, não tem jeito, é água com óleo, não mistura, não tem jeito. Eu acho que a ciência poderia ser mais flexível, né? E começar, mas desde que sejam provadas as coisas, provadas, tudo tem que ser provado. Nós estamos no mundo físico, nós temos que trabalhar com coisas físicas, táteis, verdadeiras. Eu já pensei, nossa, como eu pensei diferente, eu já não disse para vocês, eu repeti a semana passada para minha família, quando eu disse para eles ali, nossa, quando eles descobriram que eu não acredito em Deus do jeito que eles acreditam, ou que eu acreditava, quase a minha casa caiu. Mas eles não me ouvem, eles não assistem meu programa, não ouvem o que eu falo. Vai entender, casa de ferreira, espeta de pau, né? Mas deixa para lá, isso é outro papo. O entrelaçamento com Einstein chama de César, como a ciência erra em tentar explicar tudo pela lógica, mas é isso que eu falei agora, ó. César, qual a sua opinião sobre sincronicidade? O que eu acredito? É o que eu disse aqui, ó. Tem alguma coisa? Agora, o que é essa coisa? Não sei. Eu achismo, que coincidência não existe. Acaso não existe. Agora, o que é isso? Não sei. Eu não estou afirmando nada, eu estou afirmando que eu não sei. Mas eu acho que existe alguma coisa além. Acho. Posso provar nada. E não podendo provar, fico no achismo e o meu achismo não vale absolutamente nada. Jamais o mestre dos mestres escolheria outra forma que não fosse a humana para nos ensinar o amor. Também eu não vivi no tempo do mestre dos mestres, não pode ser mestre dos mestres, porque antes desse mestre vieram outros mestres, e eu não sei se ele foi o mestre dos mestres, né? E da mesma forma como a gente diz, qual foi o amor mais gostoso que você já fez? O amor mais gostoso que eu já fiz é aquele que eu ainda vou fazer. Então eu acredito que essa questão de o mestre dos mestres, para mim é relativo também, sem desrespeitar a opinião de ninguém, a religião de ninguém. Primeiro porque eu reconheço a maestria que há em mim, em vocês e em qualquer um. Então hoje eu acho que o mestre não está numa personificação de uma pessoa, de uma única pessoa. Não, hoje já tenho uma visão mais holista, mais macro. Eu tinha uma visão muito micro, muito bitolada. Me botaram na cabeça isso aqui desde o dia que eu nasci. Mas eu consegui cair fora, ainda bem. E respeito quem continua. Lígia, poxa, antes de entrar aqui no chat, estava conversando com uma amiga exatamente em colocar os pés no chão. Tá vendo, Lígia? É assim, sincronicidade. Eu acredito, quem disse aqui, já estou no fim do texto, calma aí, tá? Renato, eu acredito que no futuro as coisas do invisível vão ser provadas pela ciência e todos vamos acreditar. Maravilha, eu serei o primeiro. Ou serei o 15º, não sei. Também não tenho nada contra. Como eu vivi muito tempo na ilusão, puxa, eu acho que todo mundo merece viver fora da ilusão. Por isso que nós estamos aqui, tentando sair dela. As pessoas se chocam mesmo, diz a Fernanda, quando eu digo que não acredito naquele Deus que eu acreditava antes. Eu te entendo, Grego. Põe chocar nisso. A minha família, então, nossa senhora. Falei, pô, deixa eu falar. Isso aí, tá, obrigado. Isso aí, o elogio para mim não vai. Bom, dê significado às meras coincidências, para a gente finalizar o texto, que são algumas recomendações. Mude a sua pergunta. Muitos fatos que nos cercam podem ser sincronizados, mas nem sempre os identificamos porque nosso raciocínio é causal. Para entender algo, perguntamos por quê? Essa questão busca entendimento no que já passou, enquanto se a pergunta for para quê? Ficaremos atentos às possíveis ligações que esse evento possa ter com o que está por vir.
fique atento aos seus sonhos. Mais uma dica: no sono, o inconsciente manifesta-se de modo livre, sem as barreiras da mente consciente. Mantenha um bloco de notas e uma caneta junto da cama para anotar os sonhos. Mesmo que não compreenda seu significado na hora, de repente, num lampejo de inspiração, ele surgirá. Deixe-se surpreender. Não, essa aqui é outra. Deixe-se surpreender. Quando paramos de tentar controlar tudo e deixamos que a ordem surja no caos aparente, as sincronicidades se manifestam com maior intensidade. Um livro sobre a mesa ou um objeto fora do lugar podem revelar mensagens importantes. Olha que importante isso aqui, hein? Ainda bem que vocês vão ter para ler, hein? Para salvar, para copiar, para distribuir, fazer o que bem entender. E finalizando, fuja da rotina. Experimente novos trajetos, converse com desconhecidos, visite lugares novos. O sentido sincronizador fica mais apurado quando nos distanciamos dos hábitos diários mecânicos e repetitivos, pois passamos a utilizar mais o instinto e a intuição para nos orientar. Lindo! E eu já vou compartilhar com vocês já. E finalizando, vocês podem se admirar agora, hein? Explore o I Ching. Já ouviu falar do I Ching? Hein? Não é xingar não é do verbo xingar não. É o oráculo chinês. O respeitado oráculo chinês foi visto por Jung como uma prova da existência da sincronicidade. Pois a pergunta, olha só que importante, pois a pergunta de quem consulta, que é a manifestação psíquica interna, coincide com a resposta oferecida pelo jogo, que é a manifestação física externa. A melhor tradução do oráculo para o ocidente está no I Ching, o livro das mutações de Richard William, da edição Pensamento, da editora Pensamento. Quem já brincou com o I Ching, hein? Quem não brincou ainda? Então é isso aí. Bom, deixa eu voltar aqui. O texto acabou, tá? Nossa, cada tema que aparece. Vamos lá. Atenção. Anda. Pablo Augusto, como uma pessoa vai aguentar tanta consciência? Ela tem que se dividir com as pessoas. Por isso que Maitreya está em todos nós. Opa! O Pablo tem alguns lampejos aí de vez em quando que eu vou te contar. Sônia, bom dia, consegui. Essa dúvida que está em mim. Meu pássaro preferido, que todo dia vinha comer frutas, morreu no dia em que meu netinho faria 1 aninho. E já estávamos por demais abalados, pois ele já havia partido há 2 meses. Ainda penso e não encontro alguma explicação. Nem queira saber, deixa fluir que essa explicação um dia vem. Simone, Pablo, ato de amor. Júlio diz que precisa sair agora, fraterno abraço a todos. A Lígia diz que gosta do I Ching, brinco com ele quase todos os dias. E é isso aí. O papo tá bom, né? Nem sempre a gente tá na queda, Grego. O papo tá bom, mas já são 11h15, as pessoas precisam trabalhar. Eu deixo para vocês essa nossa sincronia maravilhosa e que ela venha cada dia mais e que cada mais a gente tenha conhecimento e discernimento sobre essas sincronias, para quem sabe um dia a gente chegar aqui e dizer: Grego, todos nós chegamos a uma conclusão, sabemos o que é a sincronia, sabemos a origem e vamos compartilhar. Então deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.